Neste capítulo, estou pressupondo que o leitor já esteja mais ou menos familiarizado com os significados tradicionais das casas, encontrados em qualquer manual elementar de astrologia. O estudante que está principiando o estudo da astrologia poderá não perceber imediatamente a significação completa desse sistema de palavras-chave, uma vez que ainda não teve experiência indispensável para mostrar-lhe a necessidade de um tal padrão organizado dos princípios das casas. Todavia, eu aconselho com insistência que todo estudante principiante tenha em mente esse sistema de palavras-chave, como uma base para a compreensão mais profunda dos conceitos radicionais encontrados durante o curso dos seus estudos, e quando estiver fazendo suas primeiras tentativas de interpretação de mapas. Desde que este é um livro principalmente centralizado nos 4 elementos, como as energias vivas representadas em qualquer mapa astral, aqui eu teria de explicar que as correlações entre os elementos e os tipos específicos de casas encontradas neste livro são puramente simbólicas. Uma vez que as casas representam, por definição, os campos de experiência onde as energias reais ou afinações elementais dos signos e dos planetas operam, as casas não devem ser vistas de modo algum como uma manifestação dos 4 elementos. As energias primárias do mapa são sempre indicadas pela colocação dos signos e dos planetas. Contudo, desde que há uma correlação regular e válida entre os 12 signos e as 12 casas, como 2 sequências diferentes, porém paralelas, de princípios de desenvolvimento, eu aqui relacionei, conforme a maneira tradicional, Áries com a primeira casa, Touro com a segunda e assim por diante. Não obstante, quando estamos envolvidos na interpretação de mapas, os signos e as casas sempre devem ser vistos como fatores distintos e separados no alfabeto astrológico. Durante o tempo em que me dediquei a ensinar dúzias de turmas, em todos os níveis da astrologia, nos últimos anos, observei que muitos estudantes acharam bem mais difícil compreender a natureza das causas do que qualquer outro aspecto do simbolismo astrológico. A maioria deles logo alcançou uma compreensão dos signos e dos planetas, mas assim que o tópico das casas foi introduzido, eu me vi diante de numerosas perguntas confusas e de expressões intrigadas. Até mesmo aqueles estudantes que me deram a impressão de ter atravessado sem dificuldades o curso básico, com frequência me escreviam, alguns meses mais tarde, perguntando se eu podia recomendar um bom livro sobre as casas, uma vez que estavam encontrando muitos obstáculos nas suas tentativas para compreender esse importante segmento da linguagem astrológica. Parece-me que o principal problema na questão de entender o significado das casas reside no fato de que a maioria dos textos astrológicos não procura explicar o princípio fundamental de cada casa e o significado interior essencial do qual derivam todas as infindáveis associações e ramificações atribuídas a cada determinada casa. A maioria dos livros enfatiza os significados tradicionais das casas, com exclusão dos princípios mais sutis e mais abrangentes envolvidos. Fazem isso porque grande parte dos astrólogos ainda se preocupa com o meio ambiente e com a situação exterior, mais do que a experiência interior do indivíduo. O que não é dito pela maioria dos autores é que as casas, e o mapa como um todo, sempre mostram o estado interior e a experiência pessoal muito mais claramente do que as circunstâncias ambientais. É por essa razão que tantas predições astrológicas não se realizam, simplesmente porque estão baseadas na pressuposição de que o mapa mostra o que vai acontecer.
A verdade é que o mapa mostra, inevitavelmente, o que a pessoa vai experimentar. É tarefa difícil interpretar uma linguagem cósmica, como a astrologia, através do uso da nossa linguagem verbal canhestra e limitada. Essa tarefa torna-se absolutamente impossível se atribuímos significados rígidos às casas, e ao fazer isso, estabelecemos uma situação na qual, muitas vezes, temos que esticar a nossa interpretação, para que ela possa se ajustar à situação específica da pessoa. Um tal sistema de prática astrológica simplesmente contribui para justificar a atitude desdenhosa de muitas pessoas para com os profissionais da astrologia. Como exemplo do que eu quero dizer, suponhamos que uma pessoa tem Saturno na sua 5ª casa natal. Essa colocação de Saturno pode indicar e indica toda uma variedade de atitudes e de experiência. Assim sendo, o que dizemos a uma pessoa que tem esse fator no seu mapa natal? Será uma ajuda para ela se dissermos que terá problemas com os filhos? Quem, eu poderia perguntar, não tem problemas com os filhos? Uma tal interpretação é absolutamente sem sentido. Será útil dizer à pessoa que ela não será capaz de ser tão criativa quanto deseja? Essa interpretação também não tem qualquer significado e de fato é incorreta, pois alguns dos maiores artistas e escritores de nosso tempo têm essa colocação de Saturno. Muitos outros exemplos poderiam ser dados para mostrar como o trabalho astrológico pode ser totalmente mal orientado se não conseguimos discernir o significado essencial dos fatores particulares do mapa. Por outro lado, se podemos resumir o princípio central, neste exemplo da 5ª casa, como sendo o campo de experiência onde a pessoa procura segurança para sua própria identidade, então podemos começar a chegar ao âmago daquilo que o indivíduo está experimentando. Quer isso se manifeste na forma de problemas com uma criança, com um amante, com um trabalho criativo, com um jogo ou com o que quer que seja. Uma vez identificado o princípio-chave, então a questão de delinear e compreender as maneiras específicas da sua forma de expressão passa a ser relativamente fácil. A necessidade de elucidar a significação psicológica essencial das casas é que me induziu a construir o sistema de palavras-chave resumido neste capítulo. Muitas das palavras foram usadas antes, por outros escritores, mas num contexto diferente. Tenho trabalhado com esse sistema durante os últimos 3 anos e, nesse ponto, estou convencido de que ele serve como método extremamente útil, não só para a interpretação do mapa natal e dos ciclos de trânsitos, mas também para que seja alcançada uma compreensão mais profunda de toda a estrutura da astrologia. Embora algumas das palavras-chave, no princípio, possam parecer inadequadas ou intrigantes, tenho certeza de que aqueles que se dedicarem a estudar e aplicar esse sistema de uma forma consistente serão recompensados por sua paciência.